Quem não lembra do período de 2006 a 2008, que foi bem interessante para a indústria de GPUs na época, com o lançamento de várias placas de vídeo que eram consideradas as RTX ou as Titans da época. E um desses lançamentos foi a geração G92 e G92B das GPUs da Nvidia. Antes de mais nada, não se esqueça de deixar os comentários no final do vídeo, deixem o like e se inscrevam e habilitem o sininho aí. A geração G92 da Nvidia foi lançada em 29 de outubro de 2007. Baseada na arquitetura Tesla, que produzia um chip de 65 nanomilímetros com 754 milhões de transistores, ela trazia recursos como 128 Shading Units, 64 Texture Mapping Units e 16 hops, suportando o DirectX 11.1 e o OpenGL 3.3. Essa GPU deu origem às placas mais desejadas na época, como a 9800 GT e GTX. Com um valor médio em 2008 de R$650 aqui no Brasil, ou 2.200 em valores atuais com a correção monetária, ela custava em média 2 salários mínimos. Era uma placa de vídeo de alto custo e era extremamente desejada na época por qualquer entusiasta, principalmente para aqueles que queriam jogar os novos lançamentos como GTA 4, Crysis, Fallout 3, Left 4 Dead, Far Cry 2 e outros jogos aí. Logo depois tivemos a série GTS 200, que era composta pela GPU G92B, que eram exatamente iguais em sua performance com a G92, seguindo a mesma arquitetura Tesla, porém produzida agora em um novo processo que reduziu o tamanho de 65 nanomilímetros para 55 nanomilímetros, resultando no mesmo desempenho, só que com um consumo menor de energia. As 9800 GTX eram as mais famosas por consumir muita corrente para operar, já a série GTS 250 obtinha o mesmo desempenho com um consumo bem menor de energia. A arquitetura Tesla foi utilizada por muito tempo e as últimas placas produzidas saíram em meados de 2003 com as 9800 GTs de baixo custo produzidas pela empresa PCS. Logo depois tivemos a Tesla 2.0, que é utilizada até hoje nas placas G210 e G220, que são utilizadas como placas Slim e de baixo custo aí. Como eu tenho aqui 3 gerações, a 9800 GTX, a GTS 250 e a 9800 GT da PCIS mais nova, fiquei interessado em realizar um benchmark e comparar as 3 placas que utilizam basicamente o mesmo chipset para vermos qual que é a diferença entre elas. Para começar, realizei a limpeza de cada uma delas, a troca da pasta térmica, porque tem muitas que estão com pasta térmica em excesso, para a gente não ter nenhum problema de aquecimento. Eu vou utilizar para esse benchmark a minha máquina aberta de testes, que é composta pela seguinte configuração: placa-mãe ECS GeForce 6100 PM-M2, uma placa-mãe com chipset GeForce que suporta até AMD Phenom, uma boa frequência de memória, então vai ser uma placa-mãe legal. 4 GB DDR2 667 MHz em 2 pentes. O processador vai ser um AMD Phenom 9358E X4 rodando a 2 GHz, tá? A versão do driver que a gente vai usar é o NVIDIA 34201, tá? E eu vou rodar o Windows 7. Vamos testar com 3D Mark Vantage na configuração Performance com resolução de 1280 por 720, e os jogos que a gente vai testar vão ser Need for Speed Underground 2, todas as configurações no máximo, V-Sync, patch para rodar widescreen rodando na resolução de 1280 por 720, GTA San Andreas, todas as configurações no máximo, V-Sync, sem nenhum mod gráfico, rodando a 1280 por 720, e aí por último um jogo bem famoso, Crysis, todas as configurações no Very High com V-Sync e resolução de 1280 por 720. Se realizarmos os testes, vamos rever as características de cada uma das placas, tá? 9800 GTX foi produzida no final de 2007 com a GPU G92 rodando a 675 MHz, com memória GDDR3 de 256 bits rodando a 1100 MHz. A capacidade da memória de vídeo efetiva dela é de 512 MB. GTS 250, produzida ali em meados de 2008, com a GPU G92B rodando a 675 MHz, com memória GDDR3 de 256 bits rodando a 1008 MHz, com capacidade efetiva de 768 MB de memória de vídeo. Por fim, a 9800 GT, esse modelo específico é da PCIS, foi produzida ali em meados de 2003, com a GPU G92B rodando a 600 MHz, com memória GDDR3 de 256 bits, rodando a 900 MHz, com a capacidade de memória de vídeo efetiva de 512 MB. A 9800 de todas as placas é a maior em termos de tamanho, ocupa muito espaço e além disso necessita de 2 conectores X6 PCI Express para alimentar a placa monstruosa. A gente vai rodar todos os testes e depois nós comentamos. Bom pessoal, então vamos lá para os testes.
testes, tá? Eu vou fazer só alguns pequenos comentários nesses testes e do que eu senti durante o teste ou jogando, e depois a gente vai ter todos os resultados comparados no final dos testes, tá? A GTX, a 9800 GTX, teve aí um desempenho bem legal nos testes. No 3D Mark ela teve um desempenho mediano, tá? Pra época, e é de se esperar do setup que eu tô rodando e dessa placa nesse teste do 3D Mark, é de se esperar essa performance aí, tá? É a performance que ela realmente tinha na época, e é bom ver que depois de 20 anos de uso aí, ela não perdeu a performance dela. Então é uma placa que foi bem mantida, nunca foi usada 100% ou nunca faltou refrigeração, que é bem importante. Então dá pra ver que ela não perdeu o desempenho aí no 3D Mark, que é um teste que realmente força muito, tá? Vamos pro score então do 3D Mark. Essa placa atingiu de score aí 8.668, que é mais ou menos o score que ela atingia na época. Se a gente olhar no HW Bolt, é esse score que ela atingia, tá? É um score mediano ou baixo pro 3D Mark, mas é o score dessa placa aí, e uma média de FPS bem constante aí, tá? Depois a gente vai pra Need for Speed Underground 2, um dos jogos mais divertidos da geração aí, tá? Eu tô usando aí um save game já todo completo pra testar, porque é mais fácil, e essa placa roda aí travado no 60 FPS, a gente vai comentar disso mais pra frente, e o jogo fica muito bonito, com todos os gráficos no máximo, muito bem jogável, sem lags, em todos os ambientes, em todas as situações, a placa segura o FPS alto. Então foi muito bom rever esse game, que na minha opinião até hoje é um dos games mais bonitos feitos aí, um dos games de corrida mais bonitos, por conta da quantidade de detalhe que os desenvolvedores conseguiram colocar nesse jogo para essa geração, tá? Tem muito jogo novo que não tem a quantidade de detalhamento no cenário que esse jogo tem, tá? Então para mim foi uma pura nostalgia, ainda mais com essa placa rodando 60 FPS, algo que eu não podia fazer quando eu era mais novo, porque eu não tinha uma placa dessa. E aí depois a gente vai pra GTA San Andreas, o clássico aí, tá? Dessa época também, era um jogo que, quando essa placa foi lançada, já tinha alguns anos no mercado, mas era um jogo que era muito desafiador pra qualquer sistema na época. Ele não era um jogo totalmente otimizado. Dá pra ver que esse setup aí tem alguns momentos em que ele dá umas congeladinhas. Eu acredito que seja uma questão de processador, HD e memória, e não relativa à placa de vídeo, mas a placa de vídeo consegue segurar aí o FPS aí dentro dos 60 FPS aí, e a jogabilidade fica muito bacana nesse jogo, que é um clássico da época. Eu também me diverti muito jogando esse jogo, e com essa placa me diverti mais ainda, porque eu tenho um desempenho que eu não tinha na época, tá? E ela não usa muito da placa, esse jogo não usa muito da placa, dá pra ver por conta da temperatura ali. Depois a gente vai pra Crysis, tá? Esse realmente era o jogo mais pesado na época, foi lançado em 2007, quando essa placa foi lançada, e dá pra ver o quão pesado ele é pra qualquer hardware da época, tá? Eu, se me lembro bem, quando ele foi lançado, só sistemas SLI ou Crossfire, com muita memória, muita frequência, overclockado, conseguia rodar esse jogo na sua totalidade, tá? Mas eu também me diverti bastante relembrando esse jogo. E aí vamos pra GTS 250. O benchmark dela foi exatamente igual ao benchmark da 9800 GTX, o que é esperado, já que essa placa de vídeo aí, ela é basicamente um clone da 9800 GTX. A única diferença é que ela é mais eficiente no quesito de consumo de corrente, né? Então ela consome menos corrente do que a 9800 GTX. Uma das coisas que eu notei com a 9800 GTX é que as ventoinhas externas que eu uso aqui nesse gabinete, elas diminuíam a rotação quando a 9800 GTX aumentava a utilização. No caso da GTS 250, eu não notei tanta diferença assim, eu não notei tanta corrente sendo puxada da fonte aí, tá? Então ela teve basicamente o mesmo desempenho da 9800 GTX, o 3D Benchmark. E a pontuação, como dá pra ver aí, foi basicamente a mesma pontuação que a 9800 GTX teve. Então vamos aí para, de novo, Need for Speed Underground 2, dessa vez na GTS 250. E aí não tem muito o que falar, galera. O jogo continua com o mesmo desempenho, mesma taxa de FPS. Esse é um jogo muito bem otimizado para a época, tá? Isso é um ponto interessante.